Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Guida Calisto, vereadora da cidade de Campinas, em São Paulo, e falar para a gente sobre a data do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha. Ouvimos também o companheiro Isaías falar para a gente dos 31 anos da Lei Cotas para as pessoas com deficiência no serviço público. E ouvimos ainda a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que faz um informe da realização do Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Nacional dos Estudantes. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando que, nesse fim de semana, aconteceu a convenção que homologou a chapa da reeleição do cavernícola Jair Bolsonaro para sua reeleição. Dessa vez, tendo um outro general como vice. Não mais Hamilton Mourão, mas agora o Braga Neto. A convenção aconteceu no Maracanãzinho e foi divulgada, inclusive, nas redes sociais com lista aberta, para que tivesse ampla adesão. A ampla adesão não aconteceu. Na verdade, as cerca de 50 mil inscrições ditas parecem não ter se efetivado. No entanto, isso não significou uma baixa adesão. Tinha bastante gente. E é importante que a gente saiba disso, não ache que foi uma mobilização que fraquejou, porque o fato é que a extrema-direita continua mobilizando, colocando muita gente na rua e muita gente nos seus atos. Podemos afirmar que não foi uma grande demonstração de força a convenção de Bolsonaro, mas não foi uma demonstração de fraqueza. E o seu discurso, inclusive, foi repleto de conteúdos que demonstram a disposição que ele e os seus aliados possuem de ir até as últimas consequências para garantir a sua reeleição, para impedir a eleição de Lula, para impedir a posse de Lula e impedir um possível governo do Partido dos Trabalhadores. O palco estava repleto de gente como, por exemplo, Arthur Lira, Marcos Feliciano e Companhia Limitada. Os ataques contra o Supremo Tribunal Federal, contra Lula, contra as instituições, deram o tom do discurso. De tal forma que o fato da gente estar se aproximando agora do calendário eleitoral deve nos fazer, como a gente tem dito e repetido, manter a guarda muito, mas muito alta. A eleição está se aproximando, essa semana tem convenções de diversos estados e a gente continua acompanhando tudo de perto. E no dia de hoje, inclusive, a gente teve uma notícia muito boa vinda do Rio Grande do Sul. O PT Gaúcho apresentou a candidatura do companheiro Olívio Dutra como pré-candidato ao Senado na chapa do companheiro Edgar Preto. Na próxima edição aqui do podcast, a gente fala um pouquinho mais sobre isso e informes também de outras convenções e da montagem das chapas em outros estados. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Guida Calisto, vereadora na cidade de Campinas, em São Paulo, e fala para a gente do dia 25 de julho, data que marca o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou Guida Calisto, servidora pública, mulher negra e vereadora aqui em Campinas. Hoje eu falo em homenagem ao 25 de julho, que é o Dia das Mulheres Negras, né? É o dia de luta, né? Que homenageia a luta das mulheres negras. Há 30 anos era instituído pela ONU o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa data faz referência ao primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas que ocorreu em Santo Domingo, na República Dominicana, com centenas de mulheres negras que dialogaram ali sobre culturas, identidades e formas, né, de resistência das lutas negras contra as opressões racistas. No Brasil, a data faz também referência ao Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola histórica na luta contra a escravização. Ela é um dos símbolos das mulheres negras brasileiras.
O dia foi instituído em 2014 pela presidenta Dilma, fruto da luta da mobilização das mulheres negras aqui no nosso país. Essa data é carregada de significados e histórias. Marca o Júlio das Pretas. É uma forma de valorizar a memória de nós, das mulheres negras, e suas forças na luta pela emancipação de qualquer forma de opressão, como machismo, racismo e também a da exploração, que infelizmente ainda estão muito presentes. Viva a luta das mulheres negras! Valeu, Guida. Obrigado, companheira. E, gente, também falando sobre datas importantes, a gente vai escutar agora nosso companheiro Isaías, que fala para a gente sobre os 31 anos da Lei de Cotas no Serviço Público para pessoas com deficiência. A Lei 8.213 de 91, mais conhecida como Lei de Cotas, está completando 31 anos. Ela tem por objetivo a contratação de pessoas com deficiência pelas empresas. São destinadas à pessoa com deficiência entre 1 a 5% dos postos de trabalho das empresas privadas e públicas. E mesmo tendo 31 anos de existência dessa lei, nós, pessoas com deficiência, ainda somos apenas 1% da mão de obra contratada pelas empresas. Isso demonstra o quanto é necessário nós ainda avançarmos na inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E esse último período, com a pandemia da Covid, essa situação se agravou ainda mais, devido à dificuldade que a pessoa com deficiência teve nesse período. Ela não foi priorizada por esse desgoverno que está aí, fazendo tantos desmonte dos direitos dos trabalhadores e das pessoas com deficiência, e isso causou ainda uma piora na contratação das pessoas com deficiência. Hoje, apenas 1% das vagas que temos no mercado de trabalho são ocupadas por pessoas com deficiência. Além do que, a lei de cotas vem sofrendo vários ataques ao longo de sua existência por parte do empresariado, que tenta modificá-la no sentido de que ela não tenha efetividade, pois a discriminação para as pessoas com deficiência é muito grande ainda. Nós, pessoas com deficiência, sofremos ainda muito com a discriminação, né? Pois o patronato vê a contratação de pessoas com deficiência como um custo a mais para suas empresas, pois ela acha que tem que gastar para receber esses trabalhadores e trabalhadoras nos seus postos de trabalho. Só que é uma visão equivocada, pois tem que ser vista como investimento, certo? Pois a pessoa com deficiência também é tão produtiva quanto qualquer outra pessoa, sendo que, dando as condições para que ela possa desempenhar suas funções, ela desempenhará essa função normalmente. E nós, nesse último período, com esse desgoverno que vem atacando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, nós, também pessoas com deficiência, sofremos muito com os ataques desse desgoverno, certo? Um órgão de representação das pessoas com deficiência, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, sofreu um duro ataque, pois esse governo modificou sua estrutura e a forma de eleição, gerando assim um conselho que não tem a representatividade da sociedade civil como deve ser a representação. E também temos a questão deste ano das eleições, e nós, pessoas com deficiência, precisamos eleger pessoas comprometidas com as questões dos trabalhadores, né, da sociedade que vivemos. É muito ruim nós elegermos pessoas que não tenham compromisso em defender os direitos dos trabalhadores, pois nós, pessoas com deficiência, não somos uma ilha. Não podemos votar em pessoas que são representantes da direita desse país. As pessoas, mesmo sendo pessoa com deficiência, que se candidatam, ela tem que ter a consciência de classe, tem que defender os direitos dos trabalhadores, não apenas das pessoas com deficiência. Nós, pessoas com deficiência, não somos uma ilha. O direito que é tirado dos trabalhadores afetam não só nós, pessoas com deficiência, mas também ao meu filho, ao meu amigo, às pessoas que vivem ao nosso redor. Então, não basta ser pessoa com deficiência. Elejam pessoas comprometidas com a classe trabalhadora. Valeu, Isaías. Obrigado, companheiro.
E, gente, vamos ouvir agora a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, que aconteceu nesse fim de semana o Conselho Nacional de Entidades Gerais da União Nacional dos Estudantes. E a Amanda faz um informe para a gente de como é que foi esse CONEG. Salve, salve, companheirada de luta, salve, salve, companheirada ouvinte do podcast. Aqui quem fala é Amanda Oliveira, sou militante do Partido dos Trabalhadores, milito na tendência petista Articulação de Esquerda e sou também diretora de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Eu venho aqui brevemente falar com vocês, informar vocês do que foi esse último processo que acabou ontem, no domingo, no início da tarde, que foi o processo do Conselho Nacional de Entidades Gerais da UNE, é o 68º CONEG da UNE. Aconteceu em São Paulo, as atividades aconteceram na FMU, ali na Liberdade, depois tivemos a nossa plenária final no Palácio do Trabalhador, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e o que a gente pode avaliar é que era um CONEG estratégico para que a gente pudesse afirmar a posição da UNE diante dos processos eleitorais. Um CONEG que tem um caráter político e não tanto eleitoral, né, já que tivemos aí que nos reconstruir no movimento estudantil a partir da pandemia, né, que começa ali em 2020, a pandemia do Covid-19, que paralisa muitas das funções presenciais dentro das universidades e paralisa também, querendo ou não, e dificulta, querendo ou não, a mobilização e a organização e a organicidade do movimento estudantil, independente das forças, independente dos partidos, independente dos coletivos. Todos nós nos vimos com essa problemática, né? Como militar, como nos organizar, como atrair o jovem e qualquer estudante, independente da faixa etária, para que ele possa se mobilizar em função de sua própria vida, em função de sua própria educação, em defesa da mesma. Então, foi um período em que abordamos muito e vimos a necessidade de políticas de assistência e permanência, né, para que a saída do estudante da universidade fosse dada de uma forma digna, independente se estava num período emergencial ou não. Mas, bom, o CONEG, ele falha, né, obviamente, ele é um reflexo, essa falha, né, tanto de organização, quanto de estrutura, quanto de política, de acúmulo político, é resultado, de fato, ainda de uma direção, né, de uma mesa diretora da UNE, que se encontra no imobilismo, né, muito mais preocupada em se auto-organizar, muito mais preocupada em dar mais estrutura, em dar mais força à força dirigente que organiza a entidade, né, que é a UJS, do PCdoB, a União da Juventude Socialista, do Partido Comunista do Brasil, que ainda se encontra no imobilismo muito grande, né, e vemos que em nossos estados nós conseguimos, juventude do PT, as outras demais forças, até juventudes da oposição de esquerda, como a juventude da União, da Unidade Popular, perdão, da UP, onde vem tendo uma crescente diante desse imobilismo, dessa falta de política, dessa falta de organicidade dentro e fora das universidades, das forças, né, que compõem a majoritária da entidade. Bom, o CONEG, ele tinha toda essa função de demarcar politicamente o que seria a UNE, né, do que seriam as ações e os posicionamentos da UNE para os próximos períodos eleitorais, principalmente com o foco e objetivo de reiterar e, na verdade, confirmar o apoio da União Nacional dos Estudantes à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o único hoje capaz de derrotar Bolsonaro, não só no período eleitoral, mas sim na construção e no desenvolvimento de seu governo. Lógico que nós, da Juventude da Articulação de Esquerda, pontuamos, né, que precisa ser um governo massivamente popular, massivamente inteirado nas pautas das frentes de lutas sociais, né, das frentes de luta dos movimentos sociais, onde nós vimos que pautávamos não só a violência, não só a fome, mas sim o desenvolvimento atrasado do Brasil diante dos governos Temer e Bolsonaro. Bom, e aí vocês podem me perguntar, Amanda, o CONEG cumpre esse objetivo? Em parte, gente, porque a juventude do PT, numa ação, né, numa tentativa de unidade, numa tentativa de fortalecimento de nosso próprio partido e de nossa própria identidade política do Partido dos Trabalhadores para o movimento estudantil, né, principalmente para a construção da União Nacional dos Estudantes, a gente tenta forçar, sim, a barra
principalmente no texto de conjuntura, né, na resolução de conjuntura, que é aquele acúmulo que a entidade, né, constrói para dar como a sua resolução, a sua leitura final do que está acontecendo com o Brasil. Lá nós conseguimos imprimir o que nós acreditamos de fato, que é Lula no primeiro turno, sem pestanejar, sem titubear. É Lula no primeiro turno porque é o único que consegue dar a alternativa de uma mínima esperança, de uma mínima vida para a juventude brasileira, para os estudantes brasileiros. Então, reiteramos que a posição da juventude do PT é, sim, de Lula no primeiro turno e não vamos arredar o pé dessa luta. Será, mais uma vez, firmada nossas posições, independente das entidades que estivermos construindo, e nós não vamos nos deixar a reboque de um imobilismo, de uma força dirigente que não sabe da realidade. Talvez esteja mais preocupada em estender gestão, em dar-se mais estrutura para si própria, está mais preocupado em estar com falsos inimigos e com falsos companheiros, né, falsos camaradas, em falsas alianças, do que de verdade colocar aquilo que está em jogo. Ou é Lula ou é a barbárie. Ou é Lula com a estudantada, ou é o terror com o Bolsonaro, ou é a violência, é a morte, é a miséria, e nós não vamos aceitar mais isso. Fora Bolsonaro, Lula presidente já. Até mais. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira com informações cada vez mais precisas acerca de como é que estão a situação nos estados e os debates dentro do Partido dos Trabalhadores. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.